Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês, voltando a dar as aulas da Escola Bíblica Dominical. Depois de muitas lições sem dar, estamos retornando para a lição e na lição de número 8. E a lição de número 8 fala sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto áureo desta lição fala sobre: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Verdade prática diz: a lei não salva, mas esboça o plano da salvação ou da redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos ou nos evangelhos. Amigos, o primeiro tópico desta lição, ele traz uma temática que diz: o Pentateuco, a lei de Deus. Vale ressaltar que durante esse trimestre estava sendo abordado a temática do trimestre que diz a supremacia das Escrituras. E ela traz, na verdade, um slogan de ensino e de pedagogia que mostra a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Você sabe muito bem que um cristão verdadeiro, ele não é conhecido pela quantidade de versículos da Bíblia que ele tem decorado, muito menos também pelo tempo que ele tem de membro daquela ou de outra igreja. Pelo contrário, também ele é conhecido quando ele lê as Escrituras, guarda as Escrituras e mantém ela como uma bússola de orientação para a sua vida. O Pentateuco, ele é conhecido como a lei de Deus. Ele reflete, na verdade, duas palavras, penta e teucos. Traz uma característica da equivalência de 5 volumes. Esses 5 volumes, eles caracterizam os primeiros 5 livros de Moisés. É por isso que é chamado penta, que quer dizer 5. E esses livros quer dizer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É interessante que Jesus ele se apresenta nesses 5 livros. O primeiro, ele se apresenta no livro de Gênesis como o descendente da mulher. O segundo, ele se apresenta como o Cordeiro Pascal no livro de Êxodo. O terceiro, Jesus, ele se apresenta no livro de Levítico como sacrifício vivo pelo pecado. No livro de Números, Jesus se apresenta como a rocha ferida de Meribá, nos dias de Massá. E em Deuteronômio existe a profecia que o Senhor levantaria um grande profeta, e Jesus se apresenta como um grande profeta. Em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a pessoa de Jesus Cristo, ela está inserida nos versículos, capítulos e livros de todo esse cânon sagrado que compõe 66 livros. Mas, porém, esta base de ensino dos 5 livros, ela traz uma característica de instrução, de ensino, e que nos dá a direção
É interessante também colocar em pauta que este termo, a lei, configura-se também esta base dos 5 livros, como é citado. Agora, observe que esse termo, a lei, nas Escrituras Sagradas, faz narrativas de termos e de observações, como na Bíblia diz, a lei de Deus, a lei do Senhor, caracteriza-se como uma forma que o Senhor apresentou-se para o seu povo, determinado tempo e oportunidade, dando a eles limites para que eles viessem a entender o projeto de Deus. É dentre esses livros que estamos fazendo essa narrativa, é que no livro de Êxodo, por exemplo, é que aparece a revelação dos 10 mandamentos, das tábuas da lei, cujo servo de Deus, Moisés, recebeu do próprio Deus. Outro ponto também é a grandeza da lei. A lei, ela tem características pelo menos triuna, ou seja, elas são morais, elas são cerimoniais e elas são civis. A lei cerimonial, realmente, ela não existe mais, porque não tem o templo, não existe os sacerdotes para fazer o sacrifício. Porém, quando olhamos as Escrituras Sagradas, vemos que Deus, Ele realmente mantém as leis morais, com exceção e observação de alguns pontos, porque a gente percebe literalmente que o Senhor não aboliu a lei. Observe também que a lei de Deus, ela reflete o caráter, a personalidade, a espiritualidade e a autoridade divina. Também, quando fazemos uma análise sobre a lei de Deus, entendemos, em primeiro lugar, que o plano de resgate da humanidade tinha que passar pelo processo, na verdade, do Pentateuco, da lei de Deus. Ela apontava como uma dispensação, um período, ou seja, uma janela de oportunidade que Deus deu ao homem, que na Bíblia é citada de dispensações. Também, olhando as Escrituras Sagradas, percebemos literalmente que ela aponta, olhando para a lei, ela aponta, na verdade, a lei e a fé cristã. Quando vemos isso, a gente percebe literalmente que a palavra de Deus, ela transforma, ela realmente impacta, ela revela os pecados e as transgressões dos homens. Porém, há uma necessidade que a gente percebe pelas Escrituras Sagradas do Senhor se revelar no Novo Testamento por intermédio da graça, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 19. Observamos que a lei, por exemplo, ela encerrou a humanidade debaixo do pecado. Porém, a palavra de Deus, ela nos garante que quando o Senhor Jesus veio, vindo à plenitude dos tempos, a Bíblia fala que este período é o período da graça, é o período da dispensação, da oportunidade que Deus deu ao homem. Também, observando também os escritos sagrados, vemos literalmente que, conforme a Bíblia disse, que o homem agora ele está livre da lei, mas porém ele está vivendo embaixo da graça divina, da oportunidade que Deus está dando para ele se socorrer em Jesus Cristo, ele buscar em Cristo Jesus
um escape, uma porta de oportunidade para se encontrar com o Salvador. O segundo tópico desta lição fala os evangelhos, a mensagem de Cristo. Quando olhamos os evangelhos, a mensagem de Cristo Jesus, vemos isto pautado pelo menos nos 4 livros dos evangelhos. Ou seja, os evangelhos é composto do livro de Mateus, do livro de Lucas, do livro de Marcos e do livro de João. Nesses 4 evangelhos, percebemos literalmente que a revelação de Jesus, ela é nítida, ela é perceptiva, porque a palavra evangelho quer dizer boas notícias. Estes nomes que eu citei, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são chamados de evangelistas, pessoas que tiveram, na verdade, a oportunidade de falar com Jesus, viver com Jesus, andar com Ele e ter, na verdade, uma proximidade muito grande, que envolve relacionamento, intimidade e envolve compromisso e responsabilidade. Porém, olhando os evangelhos, existem 3 que são chamados de evangelhos sinóticos. Esses evangelhos são conhecidos como Mateus, Marcos, Lucas. Eles são sinóticos porque eles são que registram de um ponto de vista a mesma coisa que o outro. Também, olhando aqui isoladamente o livro de João, percebemos que o 4º evangelho, João, tem peculiaridades próprias, ou seja, ele faz a narrativa da pessoa de Jesus e dos seus atos e dos seus milagres e das parábolas e de tudo que aconteceu de uma forma diferenciada dos demais que assim registraram. Porém, aqui tem um detalhe interessante. Quando olhamos a mensagem de Deus, de Jesus nos evangelhos, percebemos que ela era a mensagem do reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus, ela vem para aproximar o homem. Ela não tem a discriminação. Ela não traz, na verdade, a imagem da culpa. Ela não aponta dedos. Tanto é que nos evangelhos se percebe que Jesus era quebrador de paradigmas. Ele se aproximava de leprosos, em que os homens religiosos da época não entendiam essa aproximação. Ele se aproximou da mulher samaritana e esta mulher foi tão impactada que ela se tornou a primeira missionária a falar de Jesus, o Messias. Ele se aproximava de cobradores de impostos. Ele se aproximou de Maria Madalena. A palavra de Deus nos mostra e nos revela que é desta forma que o Evangelho tem que ser falado nos dias de hoje, sem levar apontamento de dedos, sem levar a culpa das pessoas, sem fazer com que as pessoas se sintam, na verdade, de uma certa forma culpadas, mas que elas sejam convencidas, ou realmente venham cair a ficha de que elas precisam de arrependimento, de mudança, de metanoia, de transformação, porque isso é que muda a vida das pessoas. Outro ponto também saliente que devemos colocar aqui em pauta
é que os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo Jesus. Por quê? Se percebe, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21, em Mateus capítulo 1, em Marcos capítulo 1, percebe-se que o Senhor Jesus, ele veio inaugurar um novo tempo de ápice e de oportunidade para a humanidade. A Bíblia, ela nos narra que o Senhor Jesus, ele vindo de uma forma não galanteadora, não reconhecido como um rei, não, na verdade, com uma tropa romana organizada e indo adiante dele, mas ele veio como o rei dos reis, vestido-se de homem, vestido de rabino, vestido de um homem com um pensamento à frente do seu tempo. Tanto é que Jesus, ele era um homem simples, se vestia com simplicidade, mas quando ele falava, os homens religiosos diziam: ele não fala como os saduceus e nem como os fariseus, ele fala como quem tem autoridade, comando, domínio, liderança. Isso precisa ter em nós. Um ponto também saliente aqui é a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais, que aqui vale ressaltar: Salvador, Cristo e Senhor. E Mateus registra que ele veio salvar o povo dos pecados. Em primeiro lugar, olhamos aqui, vemos que no livro de Mateus, Jesus se apresenta como o Salvador do seu povo. No livro de Marcos, Jesus se apresenta como um servo de Deus. No livro de Lucas, Jesus se apresenta como o médico divino. E no livro de João, Jesus se apresenta como o mestre amado. Sabe, em todas as áreas do Evangelho, Jesus, ele é um mensageiro com mensagem. Por que eu falo isso? Existem muitos mensageiros por aí, mas muitos deles não têm mensagem. Mensagem não da religião, não do monólogo religioso de hoje, mas mensagem que impacta, que transforma, que traz a pessoa ao reconhecimento dos seus pecados e de suas transgressões. O terceiro tópico desta lição fala sobre uma mensagem transformadora. Quando olhamos as Escrituras e percebemos que tanto no livro ou nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de lei, como também nos 4 livros dos Evangelhos, percebemos ali esta ligação, esse conjunto de lei e evangelhos, todos eles trazendo uma mensagem de boas novas e de revelação ao mundo e ao povo daquela época. Quando vemos isto aqui, percebemos literalmente que há uma mudança nas pessoas. Por quê? Porque quem ouve e crê na palavra, ela recebe uma mensagem de transformação, de metanoia, mudança. E isso acontece, pode acontecer com quem abre o coração, crê na mensagem e entende que o Espírito Santo está falando. Olhando também por este prisma, enxergamos que a mensagem do Evangelho, percebemos que ela é sobrecarregada da graça de Deus.
E essa mensagem de transformação do caráter, ela é a mensagem que dá uma mensagem de oportunidade para a pessoa se redimir e se arrepender. Outro fator também é a restauração da família. Não existe nenhum outro termo, forma de abordagem que vá impactar todo o núcleo familiar, desde as bases conjugais, as filiais e também as parentais. Percebem literalmente que o Evangelho ele traz uma restauração para toda a família. A mensagem de Deus ela é impactante e ela é transformadora. Olhando também que há uma regeneração completa da sociedade. O que você é na sua casa, ou o que muitos lares hoje refletem, é o que é refletido na sociedade. Quando nós temos um encontro com Cristo e passamos a entender as Escrituras Sagradas, percebemos literalmente que quando a gente não somente decora o texto, não somente lê a Bíblia, mas também guarda a palavra, nossa vida ela é impactada. Nós nunca mais seremos os mesmos. Então, este comportamento, ele vai para a minha casa, ele vai para o meu lar, ele vai para o meu trabalho, ele vai para o meu convívio social e ele entra e permeia nas artérias principais da sociedade. Vale ressaltar que nós sim podemos e entendemos que o Evangelho, ele é a mudança, ele é a transformação. Fica com esta palavra, porque Deus é fiel e eu tenho certeza absoluta que Ele nos dará graça para estar na próxima aula aqui com você. Um forte abraço e que Deus te abençoe e te guarde.